Espíritos obsessores, miasmas e larvas astrais. Vamos começar dos mais estranhos, né? Miasma, larva astral. Pô, quando a gente escuta isso, tem hora que você pensa na minhoquinha, né? Voando. É a larva astral. A minhoquinha intergaláctica, né? Que voa nos céus. Não, não é isso. Uma larva astral é uma condensação energética viva que se alimenta de fluidos negativos. Por isso é larva, né? Larva. Por quê? A larva, ela caminha, come, consome, se alimenta de coisas negativas, ok? Então vamos lá. Vamos começar da larva astral, então, que é o nome mais estranho e mais disgusting, nojentinho, né? Larva astral. Uma larva astral, de onde ela nasce? Da onde nasce uma larva astral? De onde nasce uma larva? Nasce da podridão, nasce da sujeira, não é isso? Física, né? Uma larva normal, uma larva convencional, nasce da sujeira física, nasce da podridão física. Então, uma larva astral nasce da onde? Nasce da ação apodrecida no contexto energético e moral. Nasce da ação apodrecida. Puxa vida, tá difícil de entender isso aí. Como que funciona? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo bom. Uma larva astral não é um agente pacífico negativo. Ela interfere e drena você. Diferente do miasma. O miasma é passivo. A larva astral é ativa. O miasma é a proliferação de uma informação energética negativa por meio físico ou não físico. Ela se prolifera de maneira passiva e apodrece o ambiente de maneira passiva. Já a larva astral pode pular em você. Então, como se identifica um ambiente onde existe larva astral? Drenagem energética. Você entra e, bum, sente que tem uma energia sendo sugada. Sua energia está sendo sugada. Ok? Bum. Você foi sugado. Você sente isso. Larva astral. Ela está ali, ela foi impressa ali pela negatividade de alguma ação, pelo apodrecimento de algum conceito, de alguma circunstância, por uma ação extremamente negativa. Ela condensa um corpo físico negativo. Não apenas a frequência de gratidão, a frequência de criação, ela não só acontece em gratidão. A frequência criativa acontece também dentro da frequência oposta à gratidão. E agora eu vou falar para vocês uma coisa impressionante. Olha que matemática incrível. As coisas boas das nossas vidas, as coisas importantes, as construções fantásticas, elas se dão quando nós estamos vibrando na frequência de... Qual a frequência mais alta? Responde aí, alunos. Vamos lá, responde. Qual a frequência mais alta? De gratidão? Gratidão. 900. Na frequência de gratidão, damos origem, criamos, geramos coisas boas. Então, em que momento é gerada a larva astral? Murmuração, reclamação, Eu ia falar reclamação. palavras de descontentamento. A pessoa
que reclama, que murmura, que resmunga, é o adubador e é o campo fértil adubador para o surgimento de larvas astrais. Não tem nada mais destrutivo para a vida de alguém do que ser alguém pouco grato e que reclama da vida o tempo todo. Essa pessoa é cansativa, a energia dela é ruim, você não quer ela por perto, e você conhece muitos assim, que reclamam, parece que seu ouvido é um pinico, porque ela reclama, e você quase sente o fedor, o mau cheiro dessa energia, que é extremamente negativa, e dessa energia nascem larvas astrais. Não tem nada mais fétido e mais apodrecedor do que a reclamação e a murmuração. Quer ver coisa interessante? No deserto, a parábola do Egito, falada pelo livro de Gênesis e Êxodo, a parábola, o tema do Stories da Manhã, maravilhoso. Qual foi o pecado que fez com que o povo de Israel não entrasse na terra prometida? Vamos de Bíblia. Quem lembra? Murmuração, reclamação. Eles tinham tudo? Não, mas tinham o suficiente para sobreviver. Eles reclamaram quando não comiam carne. Eles passaram a comer carne porque Moisés fez uma magia, começou a cair aves dos céus. Aves. Começou a cair aves dos céus no meio do deserto. E o povo começou a comer aves. Só que rapidamente eles enjoaram das aves e começaram a reclamar das aves também. Primeiro eles comiam maná, que era uma manifestação, uma eclosão, uma colisão de partículas que se transformavam num alimento com sabor de mel no meio do deserto. Eles começaram a comer isso mantinha eles vivos, mas eles começaram a reclamar e murmurar. Depois da reclamação, Moisés fez uma magia, eles começaram a comer carne no meio do deserto, começaram a reclamar novamente. E essa foi a motivação para que o Criador de todas as coisas, de acordo com a doutrina judaico-cristã, eliminasse todo o povo de Israel. Eles foram mortos no deserto porque eles eram reclamadores. A murmuração, a reclamação é um agente extremamente apodrecedor. Olha, lide com pessoas que têm pouco poder cultural. Você pode ter perto de você gente com pouco poder cultural, com pouco poder intelectual. Você pode ter perto de você gente mal organizada. Você pode ter perto de você gente pouco elegante, mal vestida. Você pode ter perto de você pobres, pessoas pobres. Nenhum desses aqui vai afetar a sua energia. Mas se você tiver perto de você uma pessoa reclamadora, murmuradora, que resmunga da vida, você vai ter problemas. Essa energia é péssima. Essa energia é apodrecedora. 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 Porque ela é contra a criação. É importante saber isso. Por que reclamar é ruim? Porque reclamar é contra a criação. Se está criado, está criado. Está aqui, ao meu redor. Eu tenho que encontrar uma forma de ser grato pelo que eu tenho. Mesmo que eu não tenha tudo o que eu quero. Eu não preciso ter tudo o que eu quero para ser grato. Peraí, Danilo, mas e a ambição? A ambição é sólida e produtiva num coração grato. A ambição num coração ingrato amaldiçoa o caminho. Você só pode ser ambicioso de forma saudável se você for grato. A pessoa grata, ela vai ser feliz com o que ela tem, plena com o que ela tem, desejando alcançar lugares maiores de maneira saudável.
Agora, a pessoa que não é grata, ela vai maldizer o que ela tem, reclamar do que ela teve, invejar o do outro, porque o do outro vai ser sempre melhor, o do outro vai ser sempre mais forte, o do outro vai ser sempre mais colorido, e essa é a base da destruição da energia da criação. Ninguém consegue gerar coisas de maneira quântica, vibrando na ingratidão, na murmuração, resmungando. Esse é um detalhe. Esse é um detalhe que destrói a vida do ser humano. Ele tem uma casa. É a casa que ele sonhou? Não, mas ele tem uma casa. Tem um teto debaixo, deu teto para estar debaixo. Está com a barriga cheia. Comeu só caviar? Não, mas está com a barriga cheia. Tem o carro que sonhou? Não, mas tem o carro para ir e voltar. Quando você entra na frequência da ingratidão, do resmungar e da murmuração, as larvas astrais começam a operar, elas começam a nascer da reclamação, porque a reclamação é antinatural. Se você olhar o sol nascendo, o dia nascendo, não importa como esteja o seu humor, o dia vai sempre se levantar acima do seu humor. O sol vai sempre nascer, não importa se você está triste ou está alegre, o sol vai nascer. Deve ser assim a nossa gratidão. Conforme a reclamação começa, a murmuração começa, as larvas astrais começam a se proliferar, começam a crescer. E uma coisa interessante a respeito das larvas astrais é que elas danificam o físico. Elas danificam o carro, elas danificam a televisão, elas danificam a roupa, elas danificam o fogão, elas danificam a geladeira, elas danificam o telhado, elas danificam o relógio, elas danificam o corpo físico, a saúde. A larva astral ganha proporção energética num nível que as coisas vão acabar antes da hora, quebrar antes do esperado, ter menos durabilidade do que imaginado, e por aí vai. Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Eu já tive. De estar numa frequência tão negativa que o arroz, que era 5 quilos, parece que acabou em um dia. A geladeira era nova, queimou. E se você colocar esse camarada na fila, numa padaria com 200 pessoas, colocar 300 pães, no meio de um pão você enfiar um prego e colocar lá no meio da bacia, esse camarada que reclama vai pegar o pão com prego. Porque ele começa a condensar questões negativas, porque ele está vibrando questões negativas. Quando você está vibrando, o universo multiplica o que você está vibrando. Você está reclamando da sua vida. Então, a sua vida vai ficar muito mais fácil de você reclamar. E para esse cara não precisa nem fazer macumba. Para esse cara não precisa nem de feitiço. E não tem ebó que salva um ori camburucu desse. Não tem ebó que soluciona. Não tem trabalho que soluciona. Não tem. A pessoa tem dinheiro, a pessoa tem propriedade, a pessoa tem carro, a pessoa é graduada, tem roupa, mas ela só reclama. Conhece alguém assim, Marcão? Rapaz, eu conheço, hein? Na verdade, minha mãe, ela é bem assim, tá? Ela reclama de tudo. Tudo. É uma agonia, às vezes, ficar perto dela. Tem que ficar assim. O velho, tem um ditado judaico que diz que o velho é louco e o bêbado Deus perdoa. Se ela está muito velhinha, pode ser que é gagá, né? Às vezes é um probleminha de... Mas você conhece gente, Marcão, da nossa idade, que é assim. Que tem graduação, que tem carro, que tem saúde, que está de pé, que está trabalhando, que tem roupa para vestir, comida para comer, e só murmura. Não tem trabalho que funcione, meus amigos. Não tem benzimento que dê certo. Não tem nada que tire a pessoa dessa circunstância, porque ela continua jogando fertilizante
no campo plantado por ela com muitas larvas astrais. Eu, recentemente, tive uma experiência assim, sabe? Eu nunca tive um prejuízo em carro, assim, entendeu? Que eu tivesse que pagar R$ 4.000. E, recentemente, eu tive um, né? Mas isso, você falando agora, é porque acontece muita coisa dentro do meu carro, né? Muita reclamação, muita insatisfação, às vezes, muitas brigas, né? Muito questionamento. E acredito que seja relacionado a isso. Mas a frente do meu carro todinha teve que ser trocada, toda, praticamente, né? Marcos, tenha Então, teve um certeza gasto que tem absurdo, conexão. Tenha entendeu? certeza que tem. Porque eu nunca tive um prejuízo tão grande assim, entendeu? Dentro de, sei lá, 6, 7 anos que eu tenho carro. E agora, ultimamente, eu tive um prejuízo de R$ 4.000, que foi uma coisa assim absurda, né? E acredito que tenha algum vínculo aí também relacionado a isso. Só compartilhando para vocês. Tenha certeza que tem conexão. A reclamação é um veneno e ela pode destruir as coisas físicas, porque a reclamação nutre as larvas astrais que estão buscando uma maneira, buscando uma forma de consumir as nossas vidas. Essa é a grande realidade, essa é a grande verdade. As larvas astrais são pequenos buracos negros de energia que consomem tudo aquilo que toca, o que é tocado pela ingratidão e pela reclamação. Às vezes a pessoa não tem muita condição financeira, mas ela é tão grata, tem um espírito de gratidão, uma forma de aceitação das benesses da vida, e ela vibra tanto na gratidão que ela alcança coisas incríveis. Não sei se vocês já viram, eu conheci uma pessoa que era uma pessoa que rezava muito. E ela era uma limpadora, uma, uma auxiliar doméstica de uma família por muitos anos. Olha, escutem essa história que ela é incrível. O nome dela é Dona Júlia daqui, dessa cidade aqui onde eu estou, Taubaté. Dona Júlia era pretinha, o cabelo dela bem branco para cima, figura muito interessante. E a Dona Júlia, ela era a pessoa que você nunca iria ouvir reclamando de nada. Quando eu conheci a Dona Júlia, ela estava no finalzinho da vida dela, bem velhinha, mas o que os filhos contavam que era impressionante é que a Dona Júlia, ganhando o salário de uma auxiliar doméstica, formou os filhos na faculdade e tinha 2 casas de aluguel e um carro novo na porta no fim da vida. Com salário de auxiliar doméstica. Quantos de nós, amigos, conhecemos pessoas que ganham muito mais do que o salário do auxiliar doméstico e não conseguem construir nada? Quantos de nós, quantas pessoas nós conhecemos? Muitas, não é verdade? E eu falo isso no meu curso Código Prosperidade, que riqueza não se adquire por esforço. Riqueza se adquire acessando a frequência da prosperidade. Alguns de nós não acessam a frequência da prosperidade e acham que se esforçando vão enriquecer. Não existe enriquecimento por esforço. Prova disso é que muitos dos nossos pais, amigos, tios, irmãos passaram a vida inteira trabalhando duramente e nunca atingiram seus sonhos. Então, falando das lavas astrais, porque a gente está com pouco tempo hoje. Lavas astrais são energias vivas, bioenergias que se proliferam e prosperam a partir da energia da reclamação e da ingratidão. A partir da energia da murmuração e da reclamação. A partir da energia do lamento, da lamúria. A forma viva da larva astral se manifesta através da destruição das coisas que nós temos. Os itens vão se destruindo, porque está tudo impregnado, sujo. Como é que tira isso, Danilo? Vou falar depois.
Vamos falar dos miasmas. Os miasmas são condensações da mesma energia e de outras. Miasmas astrais nascem quando existe muito sofrimento no lugar, quando existe muita dor no lugar, quando existe tortura, tormento, morte precoce, enfermidades. Hospitais, presídios, hospícios são forrados de lavas, de miasmas. Forrados de miasmas. E não é uma coisa regular e protocolar, mas pode acontecer os miasmas se condensarem em seres vivos que estão na residência. Pode ficar um miasma num animal? Pode ficar um miasma numa pessoa? Pode. E também pode ficar um miasma naquele bolor do canto da parede. Como assim, Danilo? É ser vivo. O bolor é uma cultura viva. O bolor, o fungo, é um ser vivo. Se deixar muito tempo, vira as orelhas, não vira? Fica aquela orelha grande que você vê nas madeiras. É um ser vivo. Aquele verde do canto de uma parede dentro da casa guarda miasmas. Não é bom, amigos. Todo lugar que você tiver manifestação. Danilo, é regra? Todo bolor vai guardar miasma? Não. Mas muitos guardam. E você pode perceber, quando você entrar numa casa que está muito carregada, que tem muitos problemas espirituais, você vai encontrar em algum canto uma concentração grande de bolor, de fungo, de mofo. Então, uma coisa leva a outra, outra coisa pode não levar a uma, pode não ser condição sine qua non, pode não ser inexorável, não é uma lei, mas acontece muito. E eu falo para o pessoal, quando for fazer limpeza espiritual, pede para varrer, pede para jogar uma água sanitária nesse lugar, esfregar, pede para matar aquele ser vivo. É um ser vivo, o fungo, tanto que ele se espalha, ele se prolifera, ok? Então, você consegue perceber que tanto o miasma como a lava astral vai promover alterações físicas. Caiu o celular, quebrou uma vez o celular, perdeu R$100, tem que consertar, pagar R$200. Quebrou de novo, mais R$300. Quebrou de novo, 200. Gente, tem um problema. Tem um problema. Entenderam? Bom, espíritos obsessores são... O modus operandi é muito parecido, né? O modus operandi é muito parecido, mas tem algumas diferenças. Vamos falar das diferenças, a gente já vai falar de como extrair, e o Marcão pode falar, Marcão. Ô, Danilo, essas miasmas astrais, né, essas larvas, né, é tudo para eliminar elas, é tudo com aumento de frequência ou tem alguma coisa que nós podemos fazer? Tipo, uma limpeza, qual seria, assim, a solução, assim, para Limpeza eliminar? física, a limpeza física é muito importante, né? Uhum. Lugar que é carregado, perceba que não dá, você não consegue deixar limpo. Lugar carregado. Não consegue Uhum. deixar limpo. E quando você limpa, você não consegue manter limpo. Uhum. Só um instante. Deixa eu perguntar. Então, olha só, peraí, deixa eu só falar uma coisa para você. Uhum. Primeira coisa é a limpeza física. Fez a limpeza física, limpeza espiritual, limpeza energética. Então, como você trabalha a frequência energética? É o que eu falei. Dá para a gente filtrar? Dá para filtrar. Mas a mais potente das soluções é não manifestar, não vibrar negativamente. Essa é a solução mais potente. Então, quando você entra, por exemplo, aluguei uma casa.
Limpar é importante? Mas não vibrar na casa é mais importante ainda. Não vibrar negativo na casa é mais importante ainda. Vai passar por um momento que vai ter que fazer limpeza? Vai, claro. E essa limpeza vai acontecendo. Né? Peróxido de hidrogênio, água sanitária. Água sanitária, amigos, vai matar esses micro-organismos onde eles estiverem. E o micro-organismo é a larva astral? Não, mas como é um ser vivo, a larva astral e o miasma ficam ali impregnado nos seres vivos. Entendem? Aí o pior é conviver com uma pessoa que é esse ser vivo gigante. Esse ser vivo que carrega nele a larva astral. Quando a pessoa chega, morre planta, morre bicho. Você passa mal. Pelo amor de Deus, quem já teve amigo assim? Tem gente assim na família, às vezes. Né? Então, é basicamente isso. Mas fala, Marcão, pode falar. Deixa eu fazer outra pergunta. Pessoas assim que não importa com organização, que é desorganizado, né, que não importa assim com uma lei, uma regra relacionada. Eu sou meio de toque, assim, eu gosto de tudo organizado, tudo certinho, tudo no lugar, né? Isso quer dizer alguma coisa? Olha, Marcão, eu vou te explicar para você usando o meu exemplo. Fecha o áudio, senão vai ficando ruim. Tá. Vou explicar para você usando o meu exemplo. Eu sou bagunceirão. Eu sou um bagunceirão. Mas eu não sou feliz na bagunça e na sujeira, não. Se a pessoa for feliz na sujeira e na desorganização, tem um problema. Entendeu? Eu sou bagunceirão, mas eu dou muito valor para quando as coisas estão limpas. Eu acho maravilhoso quando tem o cheiro de limpeza, quando está organizado, faço o possível para manter organizado, mas eu sou muito espalhadão, eu espalho as minhas coisas, eu vou bagunçando. Mas eu acho maravilhoso quando existe a organização, eu dou valor demais para quem organiza as coisas, para quem deixa as coisas no lugar, para quem deixa limpo. Entendeu? Então, uma coisa é a pessoa ter um problema organizacional, como é meu caso. Outra coisa é a pessoa se ajustar à sujeira. Não sente mais o cheiro de que está sujo. Não percebe que está quebrado, está rasgada a roupa. Está suja a roupa. Está usando a roupa remendada, suja, rasgada. Consegue sair na rua assim. Calma, tem problema aí. Aí tem problema. Verdade, eu já conheci gente que a casa é normalmente suja. Eu nunca fui na casa da pessoa e estava agradável, sabe? E às vezes no dia a dia muito corrido, assim, a minha casa bagunça, mas eu fico incomodado. Eu não vejo a hora de eu ter um tempinho para poder arrumar. E parece que eu só consigo me sentir bem em casa, sabe? Tomar um rapé tranquilo, a hora que tá tranquilo. Aí quando tá muito corrido, eu arrumo pelo menos o quarto para ficar em paz. Engraçado que eu tenho a mesma sensação. Eu meio que organizo as minhas coisinhas para fazer o rapé. Eu vou falar até mais para vocês. Eu gosto muito de fazer o rapé, tanto de banho tomado, eu passo meu perfume, me arrumo para fazer o meu rapé. Isso é muito comum também. Muito comum. Agora eu estou muito feliz aqui na minha casa. Tem uma área onde eu consigo fazer ao céu aberto, né? Não tão feliz hoje, porque hoje o passarinho cagou no meu incensário, né? Um incensário dessa finurinha. O cara tá voando lá em cima. Ele cagar no incensário e acertar, ele mirou, né? Ele mirou. Aí é desaforo, né, bicho? Aí não dá, né, cara? É desaforo. Mas entende a diferença? Entendeu a diferença, Marcão? Então, a diferença entre o cara se ajustar na sujeira, gostar, não, tá tranquilo, tá bom, tá fedendo, o lugar tá podre, tem inseto já. E o cara tá tranquilo, tá tudo bem, entendeu? Perceba os moradores de rua, perceba. Lava astral, cara, miasma, o espírito obsessor. Aí vira uma cultura, vira um proliferar ali, né? Um intermesclar de lava astral, miasma, espírito obsessor, e fica tudo junto, e as pessoas ali. E o cara consegue, ele tem frequência para ficar nesse lugar, né? Isso é mais complicado ainda, se ele tem frequência para ficar aí, né? Tem algumas pessoas que eu tenho contato, às vezes eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Todos aqui consagram medicina da floresta, todos aqui já têm vivência ou tiveram vivência com medicina da floresta. A Michele parece que nunca tomou ayahuasca nem rapé. Mas escutem só, pessoal, tem lugares que fornecem ayahuasca que tem um espírito de miséria, de pobreza,
que é terrivelmente perceptível. Tem pessoas que carregam esse espírito em si e eu não tenho contato mais. A hora que eu percebo, acabou. Não deixo nunca mais soprar rapé em mim, não participo de ritual nenhum, porque você se conecta, eu não consigo. Eu não consigo ir num lugar e não ter papel higiênico, o pessoal passou no nariz com a mão porque não tem papel higiênico. Eu já fico preocupado. Peraí, você não tem papel higiênico? Não tem dinheiro para comprar papel higiênico? É miséria, né? Tá em miséria. Né? Então, eu tenho que ficar muito atento. A gente não precisa ter tudo para ser feliz, para ser grato. Mas tudo que a gente tem pode levar a gente a ser grato. Né? Ok? Tá bom, pessoal? Estou falando detalhes, assim, da minha observação pessoal. Né? Tem gente tem gente que é o contrário. A pessoa às vezes não tem nada, às vezes a pessoa não tem tudo, mas você olha para a pessoa e vê nobreza, vê prosperidade, né? Às vezes a pessoa tem um cargo de trabalho onde ela é subalterna, ela está debaixo da orientação de muitas pessoas, às vezes na empresa onde ela está, mas você olha no sorriso, tem prosperidade, tem gratidão, e aí tem a riqueza que vem da divindade, né? Então, os espíritos obsessores, né? Como você identifica? Da mesma forma, drenagem energética, pensamentos suicidas, pensamentos negativos. Quem aqui já foi num lugar que em pouco tempo estava pensando coisas muito negativas, muito ruins, coisas muito contrárias à natureza bela do universo, né? Tem lugares que são tão cheios de obsessão, tão cheios de espíritos negativos, de miasmas, de lavas astrais, começam a influenciar seu padrão energético, seu padrão de pensamento. Né? Seu padrão de pensamento fica influenciado pela quantidade de espíritos obsessores, de lavas astrais e de miasmas que existem nesse lugar. Danilo, como se proteger? Como se proteger? Existem mecânicas de proteção. Através da construção de um patuá pessoal, você pode se proteger. Através do imantar de um fio de contas, você pode se proteger. Se tiver um fio, uma guia imantada por uma entidade, a entidade cruzou a guia, você pode usar. É uma mecânica de proteção. Você tem um patuá. Patuá é aquele invólucro, um saquinho pequeno com ervas e feitiço dentro. Você pode fazer uma proteção. Isso é perfeito para proteger. Orgonites também são muito bons para proteção energética, mas não funcionam para a questão espiritual. Lembrem-se disso. Orgonite serve para a questão energética, mas não para a questão espiritual. Então, o orgonite vai funcionar para a influência de base do miasma e da lava astral, mas a influência mais profunda, que é a espiritual e psíquica, não vai funcionar. Fala, Marcão. É uma pergunta. Quinta-feira passada, eu passei por uma situação muito assim, difícil, assim. E logo depois eu detectei que eu fui atacado, assim, por um ataque espiritual, né? A tardezinha que eu me toquei, assim, que eu tinha um ataque espiritual. Geralmente, você pode estar bem e tal, co-criado todo o seu dia e tudo, mas uma outra pessoa, ela pode sofrer um ataque espiritual e pode estar conectada com você, enfraquecer você, ou Danilo? Se é seu cônjuge, sim. Ah, Sim. Se você tem conexão, com certeza. Da mesma vocês estão ligados, né? Tem uma tem, energia física, né? O prana natural, né? Tem uma conexão física e metafísica, né? O beijo, as secreções, o toque, o suor promove conexão energética e espiritual. Se a pessoa não é vibe boa, vai ser muito fácil você sair da sua vibe boa e você ir para a vibe negativa. Eu vou explicar. Digamos que nós dois estamos aqui, Marcos. Você está em cima da cadeira e eu estou embaixo da cadeira. Eu estou aqui no chão e você em cima da cadeira. Você de pé em cima da cadeira e eu estou com o pé no chão. O que é mais fácil? Eu trazer você de cima da cadeira ou você me subir para cima da cadeira? Mais fácil descer. Exatamente.
E é exatamente isso. É muito mais fácil quem está negativo trazer o positivo para baixo do que quem está positivo subir quem está negativo. Então, tem que fazer um trabalho junto para andar os dois na mesma sintonia, para alinhar os dois. Frequência, né? Na mesma frequência. Limpeza. Limpeza é a básica, pessoal. Incenso, tem o banho azul, não sei se vocês já ouviram falar de Ouaji. Ouaji é um minério africano que limpa. Ele é mais básico que o sal, por isso ele é azul. E ele limpa fisicamente, tira as conexões energéticas. É um minério tão poderoso que ele é usado na confecção de orixá. Quando você inicia para orixá, amônia nos cantos das paredes. Sim, também tem o lance da amônia. A amônia rola também. Eu não sei como funciona a amônia na questão espiritual, mas energético, sim. A amônia é uma coisa potentíssima. Inclusive, é difícil de lidar, né? Amoníaco, né? Amoníaco é uma coisa muito forte, né? Difícil de lidar com amoníaco, porque ele é muito forte. Mas funciona, né? Funciona. Não vai passar amoníaco em você. Já o age dá para você passar em você. Você mistura na água aquele minério azul e banha o seu corpo. Né? Banha os genitais, banha o rosto. Né? Eu opto pela criolina na casa. A criolina não gosta do cheiro, Elisângela. Não gosto do cheiro da criolina. Me dá um pouco de gastura. Aquele cheiro é muito forte. Mas estamos falando da limpeza física. Limpeza energética e vibracional. Incenso, defumação, a reza, né? A gente fala muita besteira, fala muita bobagem, fala muita coisa contra a gente. Que vida ruim. Nossa, queria tanto acabar com isso logo. Nossa, porque Deus me trouxe aqui. Essas frases são negativas. E elas ficam reverberando. Existe um estudo da NASA. A NASA encontrou, vagando no espaço, uma transmissão de rádio da década de 40. O primeiro satélite que foi lançado para fora da órbita terrestre tinha uma emissão de rádio da década de 40. O que isso quer dizer? As frequências não vão embora, elas continuam orbitando. O que você fala não se dissipa. As palavras são sementes e elas vão nascer. Elas vão dar origem ao destino para o qual foram concebidas. Então, palavras boas, informações boas, mecânica de falar de maneira positiva. Isso é importante. Não é tudo, mas é importante. Fala, Lincoln. Só para te completar, tem um estudo que alguns físicos estão fazendo daqueles jarros de bronze que eles achavam do Antigo Egito, né? E eles estão desenvolvendo uma máquina que eles começam a passar e os sons que foram emitidos, eles podem ser escutados. Ainda não está muito claro, mas acredita-se que tudo que a gente libera de som, qualquer coisa, isso é energia, né? Isso é física, não é nem da questão espiritual. E toda energia ela tem que ser convertida em alguma coisa ou acumulada em algum lugar, porque não existe desaparecer no universo. O átomo ele tem que ir para algum lugar. Até a gente, quando morre, a gente volta a ser mineral, volta a ser água de cachoeira, água de chuva, o ferro que está no nosso corpo vai para alguma planta, e o som é a mesma coisa. Ele não é uma energia visível, mas ele é audível. Então ele fica acumulado nas coisas. Tanto que os metais eles têm esse poder de acumular tudo que é falado. Então agora eles já estão conseguindo ouvir algumas coisas encontradas nesses artefatos antigos. Isso é bem legal. E esse é um dos motivos, maravilhosa fala, Lincoln, maravilhosa, maravilhosa. E esse é um dos motivos pelo qual não se deve ter imagens de culto de metal. É muito mais fácil imprimir energia no metal do que na madeira. Madeira não conduz. Gesso não conduz. Então, é esse o motivo pelo qual não se deve ter imagens de metal. Geralmente, você tem imagens de metal nos cultos que trabalham muito flexionados na direção dos polos da esquerda, né? O pessoal que exerce cultos satânicos, né? Luciferianismo, o pessoal tem coisas de metal. Mas o pessoal que é mais inteligente
costumo usar o gesso e a madeira, tá? Até a pedra deve ser evitada. Motivo esse pelo qual eu não tenho curipe de metal e nem de pedra. E o pessoal vende. Tem por aí. Nem pedra, nem metal, nem osso. Eu não tenho. Eu tenho de bambu. Explica um pouco melhor, Dan, essa questão do metal, porque traz algum malefício ter num espaço sagrado? Não traz malefício, mas é mais difícil de lidar. Porque você sabe que imprime muito facilmente um campo energético no metal, porque ele conduz eletricidade. Então tem que cuidar muito do que você fala ali perto. Tem que cuidar muito do que se diz, do tipo de fala que você faz, porque senão vai imprimir. Entende? É muito mais fácil lidar em campos de não condução. Eu tenho Sim. Eu tenho um incensário que é de metal. Aí, assim, mas Eu me desfaria. Porque o incenso é utilizado para quê? Para limpeza de campo. Aí você está usando para limpeza de campo um material que registra campo. Então o campo fica registrado enquanto está limpando. É um desserviço. Em algum momento você tem que se desfazer desse metal, porque ele vai estar impregnado de registro. Entendeu? Deu para entender, André? Faz sentido? Deus sim faz. Então é mais ou menos isso, pessoal. Com respeito à limpeza, é a limpeza comum das coisas energéticas: banho, defumação, prece, reza, quadro mântrico, né? Quadro mântrico, cara, quadro mântrico é bala. O quadro mântrico é tão forte que o papel que você escreveu, ele imprime coisas boas no lugar onde ele está. Olha isso, doutor, esqueci o nome, é um japonês, o sobrenome dele é Ado. E esse doutor Ado, cientista, ele escrevia no papel, mostrou como influencia, as palavras influenciam, escrevendo no papel, colando na garrafa d'água, nomes específicos. Numa garrafa ele pegou e escreveu Deus, bondade, amor, escreveu no papel e colou na garrafa. Na outra garrafa ele escreveu maldade, infelicidade, dor. Na outra garrafa. Na garrafa onde ele escreveu amor, Deus, positividade, escreveu no papel e colou. A hora que ele tira uma gota, põe na lâmina e congela, vai no microscópio, tá lá formas lindas, maravilhosas, mandalas perfeitas, milimétricas, lindas. Formas lindas, geométricas, precisas, organizadas. A hora que ele tira uma gota da água onde foi colocada a escrita de palavras negativas, ele põe para congelar, tá lá, formas feias, assombrosas, desorganizadas, aterrorizantes, rostos ruins derretidos. É horroroso, é horroroso que ele consegue através disso. Então, até o papel onde você escreveu o seu quadro mântrico, se você colocar ele num copo d'água, numa vasilha d'água, se você escrever seu quadro mântrico e colar na sua vasilha d'água, você está bebendo a informação de bênçãos, a informação positiva que está ali naquele quadro mântrico. Olha que coisa sensacional. Olha que coisa incrível. Né? Tá bom, pessoal? Perguntas? Quando vocês não perguntam nada no final, eu penso duas coisas. Ou eu expliquei muito bem e todo mundo entendeu tudo, ou a explicação foi péssima e ninguém entendeu nada, não sabe nem o que perguntar. Então... Tem uma perguntinha. Fala, Lincoln. Por exemplo, eu lembro que a minha avó, antes dela falecer, ela gostava muito de usar sal, sabe?
ela colocava lá um defumador, um incenso, e usava sal para limpar a casa. Daí ela sempre ensinou isso pra gente. Ela falava: a hora que você montar seu balde lá para limpar a casa, você põe lá seu desinfetante, as coisas, pega umas pedrinhas de sal, não precisa ser muito. Faz um rezo em cima, coloca boas intenções, pensa que você está tirando todo o mal da sua casa, joga nessa água e limpa. Então minha avó sempre fez isso. Eu uso aqui, né? E minha casa é o lugar que eu entro assim que eu tenho muita paz. Eu lembro da parte que você falou sobre chegar num lugar e sentir energia negativa, uma energia pesada num lugar. Eu sinto muito isso com algumas pessoas, sabe? Essas pessoas que são muito reclamonas, que às vezes tem tudo, não tem motivo para reclamar, mas sempre tá falando. Parece que eu sou um cara muito energético, muito feliz, eu gosto de estar bem, assim, mas dá uma baixada, sabe, no meu astral, eu fico um pouco triste e eu procuro não me associar muito. Se eu não consigo levantar o astral da pessoa, se mesmo eu sendo assim eu vejo que a pessoa não se anima, daí eu já não fico muito perto, porque eu acho que as energias, tudo na vida é assim, tudo tende a se equilibrar. Se você não consegue fazer a pessoa se equilibrar aqui em cima, você vai descer, não tem como. Você ficar no mesmo ambiente que uma pessoa que está Sempre vibrando. nivela por baixo. A pessoa está muito negativa, ou você tem que estar muito forte para conseguir subir ela, ou se afasta, porque senão você vai se sentir mal, você vai embora pesado. Se a gente for falar de física, física mesmo na tora, positivo com negativo dá negativo, né? Então, você escolher andar com gente negativo, não tem solução. Agora, eu vou falar do sal. Duas observações. Para ambiente, legal, porque você está ali, você está exercitando a reza, você é um menino que reza, você acende seu incenso, você faz seu rapé, você faz invocações, traz bons fluidos para casa. Porque o sal, ele é tão base que ele zera a energia, até a boa. Tira a boa e a ruim. Se fosse um comércio, eu ia falar, não faz com sal. Mas como não é um comércio, você não depende da energia de movimento para finanças, você pode fazer na sua casa sem problema. Mas o sal, ele tira até a energia boa de grana da pessoa. Por isso eu fico meio abismado quando alguém fala que toma banho de sal grosso. Isso antigamente era muito usado. Mas os pais de santo davam banho de sal grosso, em seguida davam banho de folha, e a pessoa não sabe que ela tomou banho de folha. No terreiro, a pessoa sabe, não, tomei banho de sal grosso. Eu vi que era banho de sal grosso, mas em seguida ela tomou um banho de folha, com o sumo da folha rezado, e coloca depois disso, então, a energia. Mas antigamente não se explicava as coisas nos terreiros. Na verdade, até hoje não se explica. A pessoa vai fazendo, vai falando, não, acredita isso, tem que ter fé. Então o cara saía achando que o sal grosso foi bom. Quando ele ficava mal, ele fazia um banho de sal grosso e se arrebentava mais. Porque o sal grosso ele limpa toda a energia, negativa e a boa. Então no corpo não aconselho fazer, a não ser que você tenha ciência, conhecimento para fazer um bom banho de folha em seguida, para repor sua energia boa, para colocar energia boa em você. Porque se estiver indo tudo bem na sua vida, se estiver indo tudo bem na sua vida financeira, não é bom tomar banho de sal grosso. Não é positivo, vai fazer mal, vai trazer dano para você. Então, na casa, joia, bacana, sal grosso, bacana. No corpo, não, a não ser que você tenha conhecimento suficiente para remodelar depois a sua aura com um banho de folhas, de flor, um banho de elementos que vão trazer a energia de finanças para você de volta, porque o sal tira tudo.